Boa noite. A Rede Manchete continua, aqui no Jogo do Poder, a debater os principais assuntos nacionais, aqueles que prendem e até que dividem a opinião pública. Em 1998, nenhum tema igualará a sucessão presidencial em interesse nacional. Nós já entrevistamos, aqui nas últimas semanas, Luiz Inácio da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PPS e Roberto Requião, do PMDB. Vamos conversar hoje com o doutor Enéas Carneiro. Doutor Enéas foi candidato em 1989, tirou o 12º lugar. Foi candidato em 1994, tirou o 3º lugar. Doutor Enéas, sua candidatura agora visaria o 2º lugar para passar para o 2º turno? É uma proposição extremamente válida. Falta só um reparo, né, na sua alocução primeira. Quando se diz que eu fui o 12º, é bom que se recorde que eu dispunha de 15 segundos para transmitir uma mensagem. Quando se diz que eu fui o 3º, também é bom se lembrar que eu dispunha de 1 minuto e que os adversários todos, quer dizer, aqueles que estavam na lide, dispunham no mínimo de 6. Estou falando daqueles que chegaram na minha frente. E de 3 que ficaram atrás. Os governadores de São Paulo, ex-governadores, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. Só um reparo. Isso nos leva, doutor Enéas, a uma outra questão. Parece que desta vez estão querendo garfar o tempo todo da televisão do senhor. A nova lei eleitoral não lhe daria nem um segundo na televisão? Aí existe, e como o senhor é advogado, conhece bem a expressão, existe uma antinomia jurídica no corpo da lei, né? Se o senhor observar a lei, dentro do mesmo artigo existe um parágrafo que afirma que tem direito a usar o tempo de televisão e rádio aquele partido que tiver candidato e representação. Sim. E logo a seguir, esse é o parágrafo 2º, já o parágrafo 3º diz que não, que vale a representação eleita em 94. Ora, uma coisa exclui a outra. Sim. São mutuamente exclusivos e, na verdade, essa dúvida vai ser dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral agora em fevereiro ou março. O PRONAS já entrou com recurso? Não, nós entramos com uma consulta. Mas Suas Excelências, os ministros, houveram por bem decidir por ocasião da resolução, que sairá em fevereiro ou março. E nós estamos, claro, esperando, é melhor, mais tranquilo. Doutor Enéas, não sendo um político tradicional, que motivos o levam a disputar pela 3ª vez a presidência da República? Os mesmos que me fizeram entrar no processo em 89, e o senhor se recorda disso certamente. Qualquer cidadão, qualquer homem ou mulher, né? Qualquer indivíduo que nasceu na nossa terra sente um sentimento misto, né? Com diversas nuances, das quais a mais forte é a indignação diante do quadro, né, de desrespeito ao cidadão, à pessoa humana. Quadro esse que tem sido a tônica dos governos brasileiros, governos que estão à frente do Estado, né? Que ainda existe, graças a Deus, ainda existe o Estado. Por enquanto. Estão querendo destruí-lo, mas o Estado soberano ainda existe. Então, o que me levou a entrar no processo em 89, o sentimento maior é esse, indignação, né? Quer dizer, eu não aguento mais. Eu sou médico, sou professor de medicina, vivo bem, graças a Deus, não dependo desse processo para sobreviver. Não quero pertencer ao sistema que aí está, senão já pertenceria, e nisso não vai nenhum demérito a nenhum deputado, a ninguém. Pelo contrário, existem muitos altamente distintos. Eu, inclusive, tenho comigo um homem cuja presença honra-nos muito no PRONAS, que é o doutor De Velasco. Não é essa a questão, e há muitos outros. O problema é que um deputado sozinho não consegue mudar o quadro que aí está. E eles todos têm que reconhecer isso quando vem ao seu programa, que não há como. Quer dizer, o presidente da República, não. Ele tem um poder que, até certo ponto, é monocrático. Até certo ponto, dentro dos limites constitucionais, o que pode ser discutido, se o senhor permitir, no seu programa. Então, o que me levou foi isso. O sentimento é esse. Quer dizer, é impossível nós estarmos de braços cruzados, olhando para uma nação que tem todas as condições de ser, entenda bem o cuidado com o que eu digo, de ser a nação mais importante do planeta. Eu não digo que seja mais importante porque tem o povo mais culto. Ainda não o temos. Mas que tem aquelas condições básicas que fazem com que exista realmente independência e soberania de uma nação. É subsolo, com matérias-primas, água potável, sol o ano inteiro, etc, etc, etc. Sim. Com tudo isso, quer dizer, o indivíduo, qualquer indivíduo, não precisa ser doutor em medicina, em engenharia, em física, não. Qualquer indivíduo olha, o que há de errado nisso? Há alguma coisa muito errada. E eu quero crer que isso deve ter sido... A indignação, então, é o principal motivo que o leva. Sem dúvida. Eu disse assim, eu não aguento mais, eu não suporto mais ver a nação da qual eu sou filho, e todos nós somos, né?
nenhum de nós é alienígena, quero eu crer. Eu não suporto mais ver esse estado de desespero em que vive a população brasileira. Não aguento mais. E resolvi entregar-me em holocausto a isso. Agora, doutor Enéas, o senhor tem um partido pequeno. Vamos na hipótese da sua eleição. O senhor governaria com quem? Com outros partidos? Onde o senhor buscaria a sua equipe de auxiliares? Muito bem. O senhor repete, e não o faz por mal, certamente, mas o senhor repete a tônica. Quer dizer, aquilo que se diz, se afirma e se repete através dos meios de comunicação e que eu tenho ouvido desde que entrei no processo. O que é um partido pequeno, o que é um partido grande? Com sua licença, eu me permito examinar um pouquinho a questão. Eu estou olhando para o relógio para não ser prolixo. Veja o senhor, vamos olhar para o maior partido, o maior, né? O que é o maior partido? Que tem o maior número de deputados? Por definição dentro desse conceito a que o senhor fez alusão implícita. Ou de filiados? Não, isso não diz nada, porque todos os partidos políticos juntos não têm 10% do eleitorado brasileiro. Então isso não diz nada. Quer dizer, o argumento peca, não tem consistência. Agora vamos então para o outro lado, quer dizer, o número de representantes. Deveria ser essa a razão. Ora, se o PMDB, nada contra deputados do PMDB, contra o presidente, Sua Excelência, doutor Paz de Andrade, por quem tem inclusive respeito e admiração, pelas posições nacionalistas que tem tomado. Mas olhamos para o PMDB. Em 1994, eleição presidencial, o representante do PMDB, com todo respeito também, o senhor Orestes Quercia, ele tinha um partido grande em suas mãos. Tinha mais de 3 mil diretórios, não sei o número exato. Mas do que adiantou isso? O senhor tem razão. Eu ultrapassei sem ofendê-lo em nenhum momento. Sim. Jamais fiz ataque pessoal a ninguém, não gosto disso, nem de vida particular deles, mas apenas mostrando que existe uma inépcia, né, política gigantesca, em que os partidos políticos se tornam apenas instrumentos de manutenção do poder, só e mais nada. Nesse sentido, o que é o partido grande e o que é o pequeno. Agora vamos olhar, se o senhor sair, eu já fiz... Com quem o senhor governaria? Não esqueci, vou responder já. Mas aí, a questão do pequeno. Será que é pequeno um partido político cujo representante maior, no caso eu, sai à rua e em qualquer esquina é identificado e às vezes de modo entusiástico abraçado? Será que é pequeno um partido político que tem um representante que fala em diversas organizações, de todas as áreas praticamente de atividade no Brasil? Será que isso é pequeno? O partido é ou não? Ele tem ou não um representante? Todos devem tê-lo. Ou, repito, o PMDB é tão grande, mas quem é o seu representante? Hoje, Sua Excelência, o presidente, está lutando para se manter. Quer dizer, eles não têm um elemento que apresentem à nação e digam, é ou não? Não, eles estão se engalfinhando. Então, repito, é isso que é pequeno ou grande. Bom, agora voltemos com quem? Na hipótese. Será que... Na hipótese, claro. Claro que é uma hipótese, né? Só se sabem os resultados após a abertura das urnas. Quer dizer, quem é que nos diz, quem é que tem coragem de afirmar que a inteligência nacional está só nos partidos políticos? Quem teria coragem de, a meu ver, dizer isso? Estaria sem dúvida, a meu ver, cometendo uma veleidade, proterva, porque há indivíduos de altíssimo gabarito intelectual que jamais entraram em qualquer partido. Fora dos partidos. Sem dúvida. Quer dizer, a inteligência não tem que estar nos partidos, pode estar neles e fora. E outra questão, em estando no poder, e isso o senhor também é testemunha da história do nosso país, em todos os países do mundo, em estando no poder é naturalíssimo que todos, ou quase todos, deles se aproximem. É a natural admiração pelo poder. Não haverá problema. Nenhum. Agora, doutor Enéas, o senhor colocou como um dos motivos principais da sua candidatura a indignação. De 89, né? Há uma trajetória de lá para cá. De agora também? Não, a indignação é maior. É maior. Bem maior. A indignação vem procedendo. Então eu pergunto ao senhor, as pesquisas indicam o presidente Fernando Henrique Cardoso na frente, em todas elas. Quer dizer, o povo então não está indignado? Não, o povo não sabe o que se passa. Vamos bem devagar, e não tem culpa disso. É rara a existência de um programa como esse seu, em que, num tempo de exposição extremamente razoável, as verdades podem ser ditas, como eu espero, poderão ser ditas aqui. Mas vejamos, a nossa população não sabe que o que aí está, que é chamado Plano Real, é uma farsa. A população não sabe que está toda ela
sentada num barril de pólvora prestes a explodir. A população não sabe que a inflação está contida, como uma água numa represa. A população não sabe que, mesmo assim, está havendo também um aumento pequenino, progressivo de preços. A população não sabe que o Brasil não tem como pagar as contas gigantescas dos déficits das transações comerciais, etc. A população não sabe, porque o que se apresenta nas imagens coloridas da televisão é um mundo diferente do mundo real. Mas a população está com a cesta básica, está comendo frango, está até com dentadura. Um excelente argumento. Se nós pensássemos na aquisição desses bens fundamentais, quer dizer, da sobrevivência, eu seria obrigado a concordar com o senhor que, na verdade, o indivíduo hoje, como ele não tem aquele desespero da moeda se esvair na sua mão, ele diz assim, não, eu consigo comer. Mas o que ele não sabe, o senhor me permite, posso mostrar? Claro, por favor. Eu digo isso nessa cartinha, posso mostrar? Por favor. Eu escrevi esse documento, quando eu digo eu estou falando por um grupo que está comigo, né? Escrevi, e os colegas, e eu examino aqui a farsa do real, num certo instante. E eu digo exatamente aqui isso, que responde à pergunta do senhor. Você não sabia que seria essa, a farsa do real? Um instante aqui que eu digo aqui. Aqui. Eu pergunto assim, até quando a agricultura vai aguentar? Lembremos-nos da Marcha a Brasília. Aqui, estamos em Brasília. Quem fez aquela marcha, naquela ocasião, não foram os indivíduos sem terra, eram agricultores que não conseguiam pagar. Todos os pequenos e médios agricultores não estão aguentando o que aí está. Não estão aguentando as taxas de juros, são as maiores do planeta, não estão aguentando pagar os empréstimos, não estão aguentando concorrer com os preços dos produtos agrícolas importados que estão sendo importados a tarifas baixíssimas. Então eu pergunto, até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar perdas salariais? Que já naquela época, na passagem da URV, né, para o real já foi em torno de 30%. Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Há pouco tempo, disse o presidente da Associação Brasileira de Máquinas, estamos todos nos transformando em revendedores. Sim, para sobreviver tem que revender. Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Mais de 10 milhões hoje. E o comerciante até quando vai aguentar? Aí, o senhor, aqui eu me permita, falando com o telespectador, se é um homem extremamente humilde, ganha um salário mínimo, ganhou sempre para comer, o senhor é capaz de jurar que está tudo bem? Claro, porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Mas eles não deixam o senhor saber que essa situação está sendo artificialmente mantida, o que a gente pode examinar com mais calma. Doutor Enéas, vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida, daqui a 1 minuto.